Romanos capítulo 8, nós não vamos demorar, já vamos ler esse texto. Versículo 18. Eu uso a nova versão transformadora, talvez um pouco diferente da sua, mas com certeza a mensagem é equivalente. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, no versículo 18, diz o seguinte: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Eu quero que você pense no momento que nós estamos vivendo, pense no contexto que nós estamos vivendo e aplique o contexto, o tempo que nós estamos vivendo ao que você está lendo agora. Considere a palavra sofrimento do agora com o que nós estamos vivendo nesses dias. E leia de novo comigo o texto. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. A semana que passou, irmãos, pelo menos para nós aqui em Catalão, foi muito tensa. Na verdade, no país de modo geral. Os casos de Covid aumentaram escandalosamente. E as mortes acontecem todos os dias. Quando nós achamos que não vamos ouvir falar de morte, nós somos surpreendidos com 3, 4 casos de morte. Para uma cidade de 100 mil habitantes é muito. Para qualquer quantitativo, uma perca por esta enfermidade já é tensa, né? O fato é que as mortes, elas acontecem todos os dias, infelizmente. A gente sabe que essa é uma realidade global. Pessoas no mundo estão passando por isso. Mas é uma realidade bem próxima a nós também. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que está acontecendo lá fora e até ficamos alarmados. Mas quando nós vemos isso acontecendo do lado da nossa casa, com nossos vizinhos, com nossos amigos, e talvez quando nós vemos isso acontecendo dentro da nossa casa, com parentes bem próximos, aí nós começamos a sentir o peso, de fato, de tudo isso que a pandemia tem gerado. As notícias sobre Catalão não são boas. E nesse contexto existem pelo menos 2 sentimentos comuns que envolvem grande parte da cidade. O primeiro sentimento é o sentimento do medo. Medo de ficar doente. Medo de ficar desempregado. Para quem é empresário, medo de falir. Medo de morrer. E o medo de perder alguém tão amado. Eu não sei se existe alguém nessa cidade ou no mundo hoje que não tenha experimentado esse sentimento, o sentimento do medo. E o outro sentimento que é comum nesses dias é a tristeza. Sim, a tristeza ao ver
famílias perdendo pessoas tão queridas. E essa semana foi uma semana muito triste, né? Na virada da semana passada, apenas alguns casos. Veio a óbito uma jovem de 33 anos. E com a partida dela, fica toda uma família, mas especialmente uma criança de 5 dias de nascido. Eu, particularmente, numa observação das mortes ou do óbito, não costumo focar muito em quem foi, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Não tem muita coisa que fazer a quem foi, especialmente aqueles que foram salvos, mas aqueles que ficam sofrem extremosamente. Uma família muito querida, muito amada, e eu estive acompanhando o início do luto pela perca da mãe, da matriarca daquela família, e como me doeu ver o desespero daquela família, que de forma justa estavam inconsolados. Então, quando a gente olha isso, a gente é invadido por tristeza. Eu fiquei pensando, como será o futuro dessa criança que hoje tem 7, 8 dias de nascido e perdeu a mãe assim que nasceu. Fui invadido de tristeza também quando recebi pelas redes sociais a notícia da morte do sargento da PM, né? Eu fiquei triste, mas eu fiquei mais triste ainda quando eu fiquei sabendo que ele era irmão do tenente do bombeiro que faleceu há 6 dias atrás. 2 pais de famílias que deixaram esposas e filhos. E eu fiquei pensando, pastor Reginaldo, os pais que investiram na formação, no caráter, né? Conseguiram fazer 2 filhos bem-sucedidos do ponto de vista da carreira, né? Carreiras honrosas. Em menos de uma semana, esses 2 irmãos partiram por conta da Covid. Não tem como não ficar triste nesse contexto. Ontem também foi um dia tenso, quando nós recebemos a notícia da partida da jovem Larissa, uma moça que nós conhecíamos, que tínhamos um afeto, que éramos bem próximos. Uma parte da família dela já congregou com a gente. Uma jovem de 23 anos. Fez um curso de culinária, foi para Caldas Novas, estava trabalhando, feliz da vida. E de repente, ela é pega por essa enfermidade e perde a sua vida. E tentando me recuperar dessas notícias ruins, hoje pela manhã, quando a gente vai para a rede social, então recebemos aí com tristeza a notícia da morte da pastora Denise, esposa do pastor Elton. E ficamos imaginando o sofrimento não só do coração do pastor e da família, mas de toda uma comunidade de cristãos que admirava, que respeitava e que é grata pelo ministério dessa grande mulher de Deus. É muito difícil, irmãos, não ser invadido por tristeza, pela dor daqueles que ficaram. E isso é porque texto de Romanos, ainda só que no capítulo 12, no versículo 15, o apóstolo Paulo orientando o povo, sabendo da realidade do ser que está relacionado com o sofrimento,
não fala apenas para os seus ensinados pensarem em si, quando diz no versículo 15, chorem também com aqueles que choram. Se alegrem com quem se alegre, faça festa com quem está celebrando, mas não seja indiferente ao sofrimento do outro. Olhando para o contexto daquilo que temos visto e ouvido, não tem como não ficar triste, não experimentar esse sentimento de tristeza e até mesmo não chorar. Chorar com os que choram tem sido uma realidade, ou deveria ser uma realidade, em qualquer sociedade, especialmente uma sociedade cristã. E o Espírito Santo move na minha e na sua vida, fazendo essa questão. Porque o medo é uma realidade, mas a tristeza pelo sofrimento do outro também é ou deveria ser para mim e para você. E muitas vezes, na verdade, eu não acredito numa terapia melhor para quem está chorando do que ter um companheiro para chorar com. Isso é tão profundo, irmãos, que no contexto do Novo Testamento, carpideiras, profissionais no choro, eram contratadas para chorar em velórios em casas onde havia luto, porque o choro é terapêutico. Entende? Chorai com os que choram. Medo e tristeza. Experimentar ou não esses sentimentos não tem a ver com níveis de fé. Porque alguém vai dizer, olha, você é cristão, você está com medo da Covid, está com medo do momento, você está com medo de ficar desempregado, está com medo de ficar doente, está com medo de morrer, que isso, você é cristão. Cadê a sua fé? Ter medo, irmãos, não tem a ver com o nível de fé. Ah, você está triste, está cabisbaixo, está... Ai, meu Deus, que isso? Você é crente, irmãos. Passe pela prova dando glória a Deus. Queridos, quantas pessoas estão dando glória a Deus chorando nesse momento? Chorando com dor, mas estão falando glória a Deus. Não estão falando glória a Deus, morreu. Não, irmãos. Não. Se você está com medo, se você está triste, se você chora, não é porque você está fraco na fé, não é porque você não tem fé, não, irmãos. É porque você primeiro é humano. E enquanto humano, né, nós estamos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. O medo é a certeza de que o sofrimento não é uma coisa inerente apenas ao outro. O desemprego não é uma coisa inerente apenas ao outro. Isso não é falta de fé, não, irmãos. Isso é a expressão da nossa humanidade. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas debaixo do sol. Os justos e os injustos, né? Os justos e injustos. Então, ter medo não tem a ver com esse negócio de fé fraca ou fé forte. E se entristecer, especialmente, pelo sofrimento do outro, é igual a compaixão. Tem a ver com se preocupar com o outro, com sentir a dor do outro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus experimentou esses dois sentimentos. Nós falamos semana passada, na oração dele no Monte das Oliveiras, em Lucas 24, 42, quando ele expressa ter medo da morte, quando clama, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Quando ele diz isso, ele está angustiado, ele está aflito. Lembra que ele soa lágrimas de sangue. Agora, o medo é diferente da covardia. Porque apesar do medo, ele não desistiu do propósito, ele não desistiu da jornada que ele deveria percorrer. Então, mesmo com medo e angustiado, ele enfrentou a morte. E porque ele enfrentou a morte, ele venceu na ressurreição e declarou: onde está a morte? A sua vitória. Apesar do medo, ele enfrentou e venceu. Apesar do medo que invade a minha vida muitas vezes nesse contexto, porque eu tenho pais, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Apesar do medo, não há outra opção de continuar lutando, caminhando, indo avante. Apesar do medo, nós não podemos parar, porque medo é diferente de covardia. Jesus experimentou o medo, mas não parou, ele continuou, ele enfrentou a morte, ele venceu. Jesus era assim, ele experimentou o medo, mas ele experimentou também esse senso de tristeza. Jesus ficou triste, irmãos. João, capítulo 11, versículo 35 em diante, a história bela de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Marta, Maria e Lázaro era uma família, 2 irmãs e um irmão. E Jesus era amigo íntimo daquela família. Jesus recebe uma notícia que Lázaro está doente. Ele demora a ir. Ele está muito tranquilo. Quando ele chega naquele lugar, o que acontece? Ele recebe a notícia da morte dos irmãos de Marta e Maria, do amigo Lázaro. Mas quando ele vê Marta e Maria chorando, quando ele vê a aflição no coração daquelas mulheres, o texto diz que ele chorou. Jesus chorou. Não chorou porque estava cheio de Espírito Santo, não, apesar de estar. Não chorou porque ele estava alegre, contando testemunho da bênção dele, não. Chorou porque ele contemplou o sofrimento de 2 irmãs que choravam o luto do seu irmão. E por isso ele foi invadido por esse sentimento de tristeza, porque o choro é quando nós externalizamos a tristeza. Você está com medo? Saiba que isso é normal, não tem a ver com falta de fé. Ficar triste com o que está acontecendo com o mundo é cristão demais. Essa é a expressão da espiritualidade. Quando você vê o outro sofrendo e sente uma coisa ruim dentro de você, porque o Espírito Santo está ali gemendo também. Porque o Espírito de Jesus é compassivo. Essas 2 coisas, o medo e a tristeza, fazem parte de um contexto de sofrimento, de perdas, de desesperanças, de angústia, de aflições. Talvez alguém esteja perguntando: pastor, mas e o texto que a gente leu em Romanos 8, 18? Eu chamo sua atenção para esse texto, porque apesar de denso, de pesado, apesar de difícil, apesar de doer, apesar de nos espremer, que é uma outra palavra para aflição, o texto que nós lemos, nas palavras do apóstolo Paulo, diz que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Apesar do sofrimento ser uma realidade, tem de causar medo e tristeza,
não é comparado com a glória que ele revelará mais tarde. Aleluia. Amém? Aleluia. Existe uma glória e essa glória será revelada a qualquer instante. E essa glória sobrepuja e muito aquilo que o sofrimento produz. Entende? Que essa expectativa por essa glória que há de ser revelada possa invadir a sua vida. E ainda que ela ainda não chegou, não se revelou, que o fato de ser uma promessa bíblica para os seus discípulos gere então um outro sentimento, mesmo nesse contexto de medo e de tristeza gerado pela aflição, que é o sentimento de esperança. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor e a esperança lançam fora, inclusive, todos os medos. Esperança é o que nós temos de ter. E é uma palavra que conforta, aleluia, quem está com medo e quem está sofrendo. Quando nós falamos para aquele que ficou, que está sofrendo, que aquele que foi, está num lugar melhor por causa das promessas do Senhor, as coisas começam a mudar no coração do que sofre. O sofrimento continua a ser uma realidade, mas existe algo sobrenatural que dá forças para que a vida siga o seu curso, para que o outro que perdeu, que partiu, não desista da existência, para que a balança seja equilibrada, a esperança de uma glória que virá, que sobrepujará o sofrimento, a maldade, o dia mau que nós estamos passando. E aí, eu já chamo a sua atenção para outro texto, que é o Evangelho de Mateus, e então nós iremos participar da ceia. No capítulo 26, porque Jesus está num momento tão difícil quanto o nosso. A morte, irmãos, a doença é uma possibilidade. A doença da Covid é uma possibilidade. Não quer dizer que ela vai alcançar a sua casa. Não quer dizer que ela vai alcançar a sua família. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus que esse mal não chegará na sua casa. Mas a morte de Jesus não era uma possibilidade para ele. Ele sabia que isso iria acontecer. É como se alguém muito idôneo, sábio, temente a Deus, internado numa UTI, desenganado pelos médicos, reunisse a família e falasse: olha, eu vou partir, não tem mais jeito. Nesse ambiente, porque a gente pensa, sofrimento é só de Jesus, porque é Ele que vai subir na cruz, é Ele que vai sofrer. Mas quando Ele começa a falar disso com os seus discípulos, quando Ele começa a falar disso com pessoas que o amam, quando Ele começa a falar disso com pessoas que estão próximos a Ele, imagine o coração de Maria quando Ele diz: eu vou para o Pai. É necessário que tais coisas aconteçam. Para mim e para você é lindo ler isso, porque isso gerou salvação para nós. Mas imagine isso para os pais, para os irmãos, para os íntimos de Jesus. Imagine ele na mesa com os seus discípulos comendo. E de repente,
A partir do verso 26. Enquanto comem, ele pega o pão, abençoa, parte em pedaços, dá aos seus discípulos, dizendo: comam, porque este é o meu corpo, que será partido por vocês, que será moído por vocês, que será afligido por vocês. Imagine quanto sofrimento isso gerou nesse contexto. Imagine o desespero dos discípulos. Irmãos, não há como comparar o pastor Marcelo com Jesus. Mas imagine, nós sentados numa mesa falando: eu vou morrer amanhã. Algumas pessoas sentiriam muito. É isso que está acontecendo intensamente, mais pesado, mais duro, mais esquisito. E aí depois, ele pega o cálice, no versículo 27, dá graças, entrega aos seus discípulos, dizendo: bebam cada um dele, porque é o sangue que confirma a aliança. Mas esse sangue é também derramado como sacrifício para perdoar pecados de muito. Corpo partido, sangue derramado. Imagine, irmãos, que situação. Há medo, há tristeza, mas ele compartilha esperança também. Porque no versículo 29 ele diz, nós estamos lendo Mateus 26, versículo 29, prestem atenção ao que eu lhe digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Expectativa, esperança. Apesar do sofrimento, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar de tantas situações difíceis, existe uma expectativa, irmãos, de beber o vinho novo com Ele no reino do Pai. E eu acredito, pastora Marcelene, pastor Reginaldo, Tiago, os irmãos que estão aqui dando suporte, que a glória que será revelada mais tarde, da qual Paulo está falando em Romanos no capítulo 8, no verso 18, que é muito maior do que o nosso sofrimento, está totalmente vinculada com esse negócio de beber novo no reino do Pai. Depois disso eles saem e vão cantar. Está aqui nessa noite, depois de uma semana e um domingo muito difícil, é de renovar as nossas esperanças e as nossas expectativas. Porque se nós formos esperar uma notícia boa por parte dos homens, se formos conversar sobre as expectativas que temos para os próximos dias, meses e anos, certamente outros sentimentos negativos invadirão a nossa alma. Mas quando eu olho para os textos que lemos de Romanos,
de João, de Mateus. E vimos que o sofrimento é uma realidade para ímpios, mas para justos também. Para descrentes, mas para cristãos, como Jesus e os discípulos. Como para Marta e para Maria foi também. Quando eu olho e vejo que o sofrimento é algo inerente ao ser humano, como diz C.S. Lewis, eu talvez seja realmente possuído por medo e tristeza. Mas quando eu vejo Jesus falando de uma glória que vai ser revelada mais tarde, quando eu vejo Paulo falando, né, de uma glória que será revelada a qualquer momento, que sobrepuja o sofrimento, aleluia. Quanto mais intensidade, quanto mais a situação aperta, quanto mais difícil fica, meu irmão, mais expectativa eu tenho. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para daqui a pouco. Por isso, apesar do sofrimento, do medo, da tristeza, segura nas mãos de Deus, fique firme com o Senhor. Por quê, irmãos? Essa expectativa é para quem está firme com o Senhor também. E vai um alerta, inclusive, para você. Só tristeza e medo e lamento não adianta, não, irmãos. Nós temos que estar preparados. Eu estava lendo um texto hoje à tarde, quando Jesus conta a parábola em que um irmão vem pedir direito a outro irmão uma parte da riqueza. Alguém que está preocupado com estrutura, com dinheiro, enfim. Jesus conta então uma parábola interessante. Eu não me lembro aonde está essa parábola, apesar de estar lendo hoje à tarde. Mas no final, Jesus fala, olha, você pode juntar as riquezas, você pode ganhar muita coisa, mas e se nessa noite o Senhor vir pedir a sua alma? O que você vai fazer com a sua riqueza? E aí no final do bloco, Jesus fala, olha, ajunte riquezas, mas no lugar onde ela não se corrói e onde o ladrão não rouba. Ajunte riquezas no céu. O que ele está falando? Dessa convicção, dessa certeza do porvir, aleluia. Dessa convicção, dessa certeza da glória que será revelada e será muito mais intensa do que o sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de mal, irmãos, do ponto de vista do corpo. Por isso é importante nós estarmos muito bem com o nosso Senhor, com aquele em quem cremos, sem vacilar. E essa é uma noite que, além de trazer uma palavra de esperança para o seu coração, o Espírito Santo diz para você, vamos acertar as nossas contas. Vamos acertar as nossas contas. Vamos acertar as nossas contas. Ainda há tempo. Como diz a canção, amanhã pode ser muito tarde. A obra que Jesus quer fazer na sua vida é hoje. Acerte as contas com o Senhor, com o Espírito Santo. Acerte as contas com a sua família. Acerte as contas com as pessoas. A morte foi banalizada nos nossos dias. É uma realidade constante, infelizmente. Nós não temos garantia de nada. Então, que possamos estar certos com o nosso Deus. Que Ele possa falar mais no seu coração. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua palavra sobre a minha vida, Pai, sobre o meu coração. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós. Eu apresento a vida dos irmãos que estão em casa nesse momento. Talvez por conta dessa pandemia, muitos estão há muito tempo
sem congregar, e não apenas sem congregar. Não. Muitos estão muito tempo sem orar, sem ler sua palavra em casa, sem falar com o Senhor. A intimidade, o vínculo não são mais o mesmo. Algumas pessoas estão nessa situação. E o Senhor as ama tanto que está liberando essa palavra para o coração do teu povo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa mover para que possamos considerar, e mesmo nas nossas casas, mesmo aí na casa dele, que ele possa refazer o pacto, a aliança com o Senhor, para que dentro daquilo que nós lemos aqui, ele possa estar totalmente inserido, que nós possamos estar totalmente inseridos nisso, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar mais uma canção. Pode ser o Alfa e o Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Assim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus,